Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e o vídeo de hoje é muito especial. É o dia que eu vou contar pra vocês, vou explicar como foi meu relato de parto. Eu espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam de curtir bastante esse vídeo, se inscrever aqui embaixo se você ainda não for inscrito e compartilhar aí com seus amigos. Então agora vamos pro vídeo. Bom, finalmente eu consegui um tempinho de vir aqui falar com vocês. A Maria Clara já nasceu, ela tá dormindo nesse momento, por isso que eu consegui vir aqui falar com vocês. Eu não consegui vir antes explicar, né, falar sobre o meu relato de parto, porque realmente, gente, o começo, ele é muito difícil. Hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, a Maria Clara tem por volta de 43 dias, mais ou menos. E realmente eu não consegui vir antes falar com vocês sobre isso, porque realmente o começo foi bem difícil pra mim. Se vocês quiserem que eu fale como foi meu puerpério, explicar como foi e tudo mais, compartilhar também com vocês, né? Porque eu, particularmente, não sabia como funcionava, como era esse pós-parto. E eu me surpreendi muito, não positivamente, mas me surpreendi muito. Então, se vocês quiserem que eu fale sobre como foi meu puerpério, como foi meu pós-parto, deixe aqui nos comentários que eu faço um vídeo só explicando sobre isso, tá? Mas hoje eu não vou falar sobre isso, eu vou falar especificamente sobre o parto. Então, vamos lá. A minha mãe, ela teve um parto muito difícil, né? O meu parto foi um parto muito difícil. Então, ela sempre comentava comigo e falava, né, a experiência dela e tudo mais. E ela tinha um certo medo, ficou com certo medo. Tanto é que, depois de mim, ela não teve mais nenhum filho, só teve eu, né, sou filha única. E ela teve parto normal. Então, eu cresci ouvindo que parto normal doía muito, que era muito complicado e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu tinha certeza absoluta que eu não queria era parto normal. Então eu já tinha o convênio. Como eu já tinha o convênio, eu falei, não, eu quero ter parto cesárea. E daí quando eu fui na minha primeira consulta da médica, eu já sabia que eu estava grávida, ela perguntou, eu perguntei sobre o parto, eu falei que queria cesárea e foi assim. Meu parto foi cesárea por ter muito medo do parto normal, da dor do normal, achar que eu não ia aguentar. Só que o que acontece? O convênio, pelo menos o meu convênio, eu tinha uma carência a ser cumprida de 300 dias. Então, o meu parto ele poderia acontecer a partir do dia 7 de setembro. Antes disso, não poderia. Só que muitas coisas sobre o meu parto, sobre a minha gravidez, eu não cheguei a comentar aqui com vocês. E eu vou falar agora, vocês vão conseguir entender. O que acontece? Eu não abriria mão de ter filho de parto cesárea. Só que na minha cidade é muito comum pelo SUS, né? Na rede pública de ter parto normal. Então eu não queria, não tinha, essa hipótese não tinha na minha cabeça da Maria Clara nascer nesse hospital. Então, eu falei, não, vou fazer pelo plano e tudo mais. Ok, na minha cabeça estava tudo certo. Só que só podia a partir do 7 de setembro. E a data para parto dela, inicialmente, era 3 de setembro. O que aconteceu? Tive que pagar o parto de maneira particular, porque durante a gravidez, na verdade eu sempre tive, né? Eu tenho hipotiroidismo e a minha médica disse que o hipotiroidismo, ele daria uma certa... como que eu vou explicar pra vocês? Teria um certo risco ali pro bebê. Então seria legal que o bebê nascesse um pouco antes das 40 semanas programadas. Então a minha filha nasceu de 39 semanas, dia 27 de agosto. Pra quem não acompanhou no Instagram, eu coloquei lá uma fotinha dela de um mês, então ela nasceu dia 27 de agosto. E por conta disso eu tive que pagar o parto. Olha só, eu preferi pagar um parto particular do que fazer na rede pública por ser parto normal e eu ter esse bloqueio aí com parto normal. Mas assim, a minha gravidez, gente, de maneira geral, ela foi ótima. Porém, eu tive diabetes gestacional. Eu descobri no último semestre, acho que eu tava com 7 meses, mais ou menos, eu descobri que eu tava com diabetes gestacional e tudo mais. Só que eu tava fazendo controle com alimentação, tanto é que durante a gravidez eu engordei 5 quilos durante a gravidez toda, porque eu fiquei me controlando super pra não engordar. E, inclusive, eu tinha engordado 2 quilos. 3 quilos eu engordei no último mês, se eu não me engano, ou do 8º pro 9º mês. Mas assim, a minha gravidez foi uma bênção, graças a Deus, eu não tive problema. Eu passei mal na gravidez, mas apenas 2 vezes, assim, foi tudo por Deus. E foi muito bom, assim, não tenho, assim, do que reclamar, a não ser essa restrição alimentar que eu tive que ficar um pouco mais assim por conta da diabetes gestacional, mas também, graças a Deus, deu tudo certo. Então, como eu disse pra vocês, eu queria ter o parto cesárea, porque eu não queria sentir dor de jeito nenhum. E agora eu vou contar pra vocês como foi que foi o dia do parto aí, vocês já viram, né? Eu comecei a gravar, mas aí acabou que eu não consegui gravar, porque, como eu disse pra vocês, é uma loucura o pós-parto aí. Não é como eu pensava, não foi. Então eu não consegui acabar gravando pra vocês naquele vídeo anterior, só coloquei umas fotinhas e uns vídeos que eu fiz da Maria Clara.
Mas enfim, fui pra sala de parto, né, pra sala ali de cirurgia. E o que acontece? Eu achava que a anestesia e tudo mais ia ser tudo ok, eu não ia passar mal, porque na minha cabeça, se eu não sentisse dor, já tava ótimo, né? O que aconteceu, gente? O parto, na hora que eu recebi a anestesia, começa a amortecer o corpo, eu já sabia disso. Porém, eu comecei a passar mal, eu passei mal durante o meu parto. Então, eu não aproveitei, entre aspas, o parto. O que aconteceu? Eu não senti dor nenhuma, graças a Jesus Cristo. Porém, eu senti um mal-estar muito grande. Eu não sei se vocês já tiveram a sensação da pressão cair. Aquela sensação de desmaio. Eu tive essa sensação durante o parto, tá? A minha pressão caiu, meu açúcar eu também tenho certeza que caiu, porque, gente, tava um mal-estar muito grande. E daí eu comecei a passar mal, por quê? Eu comecei a passar mal, essa questão, assim, de pressão caindo, eu sentindo, assim, muito mal, muita moleza. Eu não sei explicar, é um mal-estar, não é uma dor. Quem já passou por isso, quem tem pressão baixa, sabe como que é, uma sensação de desmaio. Tipo isso que eu senti durante o parto. Só que daí, eu queria me abanar, eu tava sentindo, parece que deu falta de ar ali no meio. Só que o braço da gente durante o parto, ele fica preso ali, né, por conta da medicação que a gente tá tomando, por conta da pressão que eles estão aferindo o tempo todo. Então começou a dar um desespero, eu queria levantar dali e, sabe, só tomar um ar, porque eu tava passando muito mal. E impossível levantar, né, porque eu tava ali anestesiada e tudo mais durante o parto. E foi horrível, assim, essa sensação de passar mal, né? Mas aconteceu, infelizmente, comigo. E daí depois, logo que passou no meio dessa euforia, na verdade, não foi nem logo que passou, eu comecei a sentir uma vontade, uma ânsia, assim. O anestesista pediu pra eu virar de lado a cabeça, né? Porque eu não queria vomitar de jeito nenhum, tinha medo ali de acontecer alguma coisa, né? Eu virei a cabeça e logo, assim, eu melhorei, mas eu tive esse desconforto, né? Dessa sensação muito ruim durante o parto. Eu acredito que possa ter sido alguma reação da anestesia, né? Porque eu nunca tinha feito nenhum tipo de cirurgia na minha vida, mas não sei. Então, logo que a Maria Clara nasceu, eu tava nessa turbulência de passar mal, então assim, eu fiquei meio assim, fora do ar. Sabe quando você fica meio fora do ar? Essa sensação que eu tive. Então eu fui ver ela mesma, eu vi ela durante o parto, óbvio, né? Mostraram ela pra mim e tudo mais. Mas eu fui, assim, pegar ela no colo e conseguir prestar atenção nela, no rostinho e tudo mais, só lá no quarto, porque nesse momento realmente eu tava passando muito mal. Mas graças a Deus passou. Foi pouco tempo, mas assim, é bem intenso, né? E a minha médica disse assim, Jéssica, que bom que você escolheu parto cesáreo. Eu falei, por quê? Porque eu tava meio assim, fora do ar naquele momento. Ela mostrou pra mim, vou ver se eu coloco uma foto, alguma parte pra vocês verem, que o meu marido tirou, não, a enfermeira tirou foto, né, do celular do meu marido e deu pra ver. O que aconteceu? A minha filha, ela tava com cordão enrolado no pescoço. Ok, isso é um pouco comum. Porém, além do cordão enrolado no pescoço, ela tava com um nó mais ou menos desse tamanho, a médica mostrou, né, pra gente. E ela tava com um nó de tanto que ela se mexia dentro da minha barriga. Então era super perigoso fazer um parto normal, né, por conta da força que você ia fazer ele pra ela sair e tudo mais. E podia acontecer até coisas complicadas ali durante o parto. Então ela falou, Jéssica, que bom que você escolheu o parto cesárea. Aí eu já vi a mão de Deus nisso, né? Porque eu desde o começo, desde a minha gestação, antes de eu engravidar, eu já colocava tudo nas mãos de Deus, eu já pedi, eu só consegui engravidar porque Deus quis, realmente, porque foi o momento dele, porque foi a hora dele. E ele sempre esteve comigo em todo esse processo e não seria diferente na hora do parto. Por isso que eu falo, às vezes a gente sente uma coisa que a gente tem que fazer por um motivo ali, aí você não faz aquilo ali, mas aquilo ali era o certo ser feito. Nesse caso, aconteceu isso, graças a Deus, né? Eu fiz cesárea e foi tudo bem. Graças a Deus, se eu tivesse feito parto normal, tivesse dado uma complicação ali, ia ser bem complicado. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Então, a Maria Clara nasceu com 48 centímetros e meio e 3,245 kg. Ela foi, assim, o oposto do que eu imaginava. Eu imaginava que ela ia nascer gordinha, bem compridona e que ela ia nascer careca. Não, ela nasceu exatamente tudo ao contrário. Ela nasceu menor do que eu imaginava. Eu nasci com 53, ela nasceu com 48,5, bem menor do que eu pensava. Eu pensava que ela ia nascer com 52, 51 ali. Ela nasceu com 3,245, eu pensei que ela ia nascer com uns 3,5 pelo menos. E eu pensei que ela fosse nascer carequinha. Porque eu nasci careca, bem careca, né? E eu pensava que ela ia nascer também careca. Não sei porquê, eu tinha isso em mente. E não, ela nasceu bem cabeludinha. Não nasceu super cabeluda, mas nasceu cabeludinha ali, eu achei.
Então foi bem diferente do que eu esperava. Aí logo, né, que passou o parto, eu fui pra sala de pós-parto e assim, a minha perna voltou super rápido, eu já tava sentindo, já tava mexendo e tudo mais. E daí eu fui pro quarto e daí realmente eu vi a minha filha. Eu vou deixar em algum pedaço, acho que eu vou deixar nesse cantinho aqui, ó. Tem uma foto que meu marido tirou dela me conhecendo fora do parto, né, a gente junto ali na cama, na maca. E eu vou deixar essa foto aqui assim pra vocês verem, aqui do ladinho. Mas foi realmente no quarto que a gente teve mais, assim, que daí aquele mal-estar tinha passado, então eu tava normal, tava super feliz de conhecer a Maria Clara. Eu amamentei ela pela primeira vez, não senti dor, graças a Deus, nesse primeiro momento, não senti dor na maternidade. Eu comecei a sentir dor, na verdade, logo que eu saí da maternidade. Lá pelo 3º dia, talvez, eu comecei a sentir dor pra amamentar. Mas antes disso, ainda não. Até senti um desconforto, assim, mas não uma dor, não. E daí ela era muito boazinha, ela ficava bem quietinha. Ela não deu trabalho pra gente na maternidade, né? Graças a Deus, porque quando você faz uma cesárea, não é como eu imaginava. É bem mais complicado, assim, você fica um pouco mais... Você fica debilitada ali, né? Porque você não consegue fazer as coisas. Não é um parto normal que você consegue levantar e fazer as coisas, assim, com mais facilidade. No parto cesárea, você sente uma dificuldade e tudo mais. E graças a Deus que ela foi bem comportada lá no hospital, foi bem tranquilo. Também a gente tava se adaptando, e ali tinha enfermeira toda hora, se precisasse de alguma coisa. O hospital foi muito legal, eu gostei muito do hospital, das enfermeiras, assim, nos trataram muito bem, né? E não posso reclamar não, foi uma benção. Então ela nasceu na sexta-feira, né? Ela nasceu 7h47 da sexta-feira, dia 27 de agosto. E daí nós ficamos lá sábado e domingo. E daí nós saímos domingo às 8 da noite, que foi o período que a gente saiu do hospital. Gente, eu não vi a hora de sair daquele hospital. É muito ruim você ficar fora de casa, depender dos outros pra tudo, né? Eu acho muito complicado. E daí eu tenho muito nervoso de agulha, né? Tinha que ficar com aquela agulha ali o tempo todo, o acesso, né, o tempo todo. Então eu acho assim bem chatinha essa parte. Mas graças a Deus deu tudo certo. 8 horas da noite a gente saiu. Ela recebeu alta, graças a Deus, não precisou ficar mais tempo no hospital, nem ela, nem eu. Foi tudo bem. E daí a gente chegou em casa, e meus pais estavam aqui, eles vieram, né, pra vir ver ela. Mas assim, foi uma bênção o meu parto, graças a Deus, não posso reclamar. Se eu pudesse ter filho de novo hoje, não sei se quero mais. Quando antes de eu casar, eu queria ter 3 filhos, sempre quis ter 3 filhos. Hoje em dia, se a minha situação financeira melhorar assim drasticamente, talvez eu tenha mais um filho no futuro ou adote um filho que eu sempre quis adotar, mas também eu preciso ter uma situação financeira melhor para dar mais conforto aí para as crianças. Mas se fosse para eu ter filho, perguntasse, Jéssica, você quer ter filho de novo? Vamos supor que você queira. Você gostaria de ter cesárea ou você gostaria de ter normal? No momento, com a cabeça que eu tenho, passando por tudo que eu passei, eu teria de novo parto cesárea com a mesma médica no mesmo hospital. Porque eu não posso reclamar, realmente, eu sinto assim que foi Deus, né? Claro, sempre foi Deus. Mas assim, Deus esteve comigo todo o tempo lá, tudo. Eu tava com medo da sonda, né? Não sei porquê, gente, é umas neuras que a gente inventa na nossa mente, assim. Eu tava com medo de doer a sonda e tudo mais, nem senti nada, tipo, foi tudo que eu tava ali achando meio assim, sabe? Eu fiquei com medo, que eu fiquei meio receosa, foi tudo bem, foi tudo ótimo. É claro que é uma cirurgia e, assim, é bem invasiva, mas, sabe, é pro nascimento da sua filha, né? Então, tudo vale a pena. Mas se eu fosse pra ter filho de novo hoje, não sei se quero mais, mas se fosse pra ter, eu teria parto cesárea de novo. Quem sabe no futuro, mais pra frente, quando eu amadurecer a ideia, estudar um pouco mais sobre o parto normal, aí sim, quem sabe um dia eu aceite fazer parto normal, mas no momento eu gostei muito do parto cesárea, eu me senti muito bem, então eu faria novamente. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu tava com muita saudade de conseguir conversar com vocês, de ter um tempinho pra falar com vocês. Graças a Deus consegui esse tempinho, então eu vim contar pra vocês meu relato de parto. Se ficou alguma coisa despercebida que você aí queria perguntar e eu não acabei não falando sobre o parto, acabei esquecendo, deixa nos comentários aqui que eu comento pra vocês. E lá na aba comunidade, dá uma olhadinha lá na aba comunidade. Eu fiz perguntas pra vocês, que perguntas que vocês querem saber sobre a maternidade, que eu queria fazer um vídeo só respondendo as dúvidas de vocês. Qualquer coisa que vocês querem saber. Se vocês quiserem saber sobre o pós-parto também eu falo, mas daí vocês não esqueçam de ir lá na aba comunidade, que eu deixei lá a perguntinha pra vocês responderem, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!
Oi, gordinha. Ai, que sono que eu tô ainda, sabe? Você tá com soninho? Oi, filha. Ai, que preguiça, mãe, que preguiça. Essas coxas a mãe vai morder.